Bom, dando sequência aqui, a segunda audiência de hoje, né? Da elaboração da lei orçamentária anual. Então, é uma apresentação de uma prévia que o município, né, do executivo, né? Então, a gente faz essa audiência hoje para captar, né? Esse é um processo participativo, então para captar sugestões, ideias, né? Para que a gente possa apresentar a lei, enfim, para depois ser deliberada aqui pela casa, tá? A gente tem um limite até amanhã para apresentar essa lei, então o que a gente captar aqui hoje, amanhã cedo a gente já põe aqui para trabalhar e, né, o que for possível fazer, né, a gente faz e apresenta, né? E depois os senhores analisam mais detalhadamente, que é uma forma um pouco mais genérica, né? Detalhadamente por ficha, tudo, vocês também vão ter a oportunidade de analisar essa lei de uma maneira um pouco mais aprofundada. O projeto vai ser dado entrada na casa amanhã. Amanhã. Hoje é a apresentação e o senhor tem prazo até amanhã para protocolizar a entrada do projeto aqui na casa. Isso. Então ainda todo mundo vai ter a oportunidade de debatê-las. Vai ter um tempo ainda. Bom, falar um pouco eu sempre tento, como foi na outra também, expor um pouco os termos, né? Para que a hora que a gente começar a debater números, o pessoal está familiarizado com esses termos, né? Então o que a gente está debatendo, o que a gente está apresentando aqui hoje é a Lei de Orçamentário Anual. Ela é uma peça obrigatória, né, da gestão pública. É uma peça de planejamento, né? Então o planejamento ele é assim, tem uma definição bem rasa, né? Mas é o método que você você programar um método para chegar a um objetivo, né? Então o planejamento ele trata disso. A gente tem esses 3 focos, né? Que é o estratégico de governo, que normalmente ele vem com plano de governo. Então o governo tem as metas dele no plano, né? Na campanha ele apresenta as intenções. E então a gente trata isso como planejamento estratégico, né? A gente tem um planejamento administrativo, que é aquele que vai envolver a estrutura disponível para chegar nessas metas, né? Então a gente tem recurso humano, tem recursos patrimoniais, então tem que ser analisado. E o planejamento, desenvolvimento e ocupação do espaço urbano, né? Então, onde vai ser, qual espaço vai ser utilizado, quais recursos, projetos, não entra nessa parte. Então, tudo isso aqui a gente tem que prever no orçamento financeiro, né, do ano. Então, a gente trabalha o planejamento orçamentário. São 3 peças obrigatórias, né? Plano plurianual, PPA, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. PPA é a cada 4 anos, então o governo ele já apresenta, né, no ano seguinte, e o seu planejamento orçamentário. Depois as LDOs e a LOA são anuais. Então o que a gente está tratando aqui é a LOA. A LDO já foi lá em abril, e a LOA, que é mais detalhado, né? Na hora que eu trago aqui, ela não aparece. Vou deixar aqui mesmo. Então, as diretrizes estratégicas do governo na pirâmide, ela seria aquela parte mais baixa, onde vem aquele rol de intenções, né? Depois a gente joga ela numa previsão orçamentária, que são os recursos, né? O que a gente tem de recurso disponível, quem vai aplicar, onde vai ser aplicado, né? E nas peças, no plano plurianual, que é planejar, a LDO orienta e a LOA executa. Então o nível de detalhamento vai sendo conforme né, essa pirâmide a ponta da pirâmide vai ser no nível de detalhamento maior. Esse aqui já veio. Então aí é um conceito bastante da economia, né? A gente tem demandas infinitas, né? Então cada pessoa tem uma infinidade de demanda, cada grupo de pessoas um bairro, cada categoria. Então a gente tem demandas de todos os lados. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, né? Então, e os recursos, por outro lado, são finitos, né? A gente trabalha com um rol de recursos ali limitados, a gente não consegue atender a todo mundo, ou todo grupo, né? Então a gente tem que definir ali, por isso que serve o planejamento, definir para onde vai ser, e por isso que essas discussões são importantes, né? Para orientar onde o espaço, onde necessita de investimento de uma forma mais imediata e tudo mais. Então, na peça orçamentária a gente trabalha isso, né? Recolhe todas as demandas, né? Chega ao secretário, chega aos diretores, né? E depois a gente age ali como um intermediador, né? Porque todo mundo, você fala, não, a gente vai ter 500 milhões de recursos disponíveis, tem secretário que quer 490 para ele. Então eu quero
Né? Então a gente fica ali intermediando o ano inteiro. Pode. Ah, não. É um exemplo, né? Um exemplo. Ah. Não, mas aqui é só um exemplo. Só um exemplo. São tantas coisas, até o recurso aqui, o espaço acaba sendo limitado. Você diminui a letra e coloca. O exemplo é bem uma analogia. Os recursos eles são finitos, mas eles são qual o rol de recursos que a gente tem? Os financeiros, né? Não é só dinheiro que a gente está tratando, a gente está tratando também de recursos humanos, a gente tem uma limitação de recursos humanos, tem uma limitação de estrutura e também tem um limite legal, né? A gente tem que sempre agir dentro do que a lei permite, né? O setor público. O privado pode fazer tudo que a lei não está expresso em lei e o público é o contrário, tem que fazer tudo que está expresso em lei. Então, são esses limites que nós temos para aplicação de recursos diante de uma demanda infinita, praticamente. E o objetivo, né, das políticas públicas, né, do PPA, da LOA, de todas as políticas públicas é o desenvolvimento. Né? Também, de uma forma bem resumida, desenvolvimento é você estar amanhã melhor do que hoje, numa situação melhor. Eu falo amanhã assim num espaço de tempo, por exemplo, de 6 meses, né? Você ter mais educação, mais saúde, mais bem-estar. Então, o objetivo de toda a política pública é a busca do desenvolvimento. Né? E a gente tem, né, uma forma um pouco mais ilustrativa, 3 principais focos aí, o social, o econômico e o ambiental. E para a gente entender esse gráfico, quando a gente consegue juntar esses três temas, a gente tem dito o desenvolvimento sustentável. A gente conseguiu unir ali o desenvolvimento social, o econômico, o ambiental, tudo numa ação, numa política só. Né? Esse é o nosso grande objetivo, né? Criar políticas que atinjam todos esses temas. Com exemplo aí, para a gente poder figurar mais, né? Recentemente foi o prefeito, a gestão, né? O prefeito instituiu um repasse de subsídios, né? Para a cooperativa de catadores, por exemplo. Então, a gente é uma política pública que ela busca um desenvolvimento e ela atinge tanto a parte social, porque muitas vezes são pessoas que estão sendo inseridas numa atividade, né, um trabalho, né, são pessoas que estavam na margem, né, ex-presidiários, que precisam de uma oportunidade, né. Então, esse recurso que vai da prefeitura para a cooperativa ajuda também na questão de renda, então vai ter um impacto econômico, né. Por um lado, para eles, né, aumenta a renda de cada um individualmente e para o município gera uma economia. E aquele resíduo que ele está trabalhando não vai para o aterro, a gente tem um custo lá, custo de coleta, custo de aterro, vários outros. E a gente gera uma economia. E o ambiental, né, uma cooperativa de catadores, a gente não precisa nem debater aqui qual o benefício ambiental que eles trazem, né, economia de recursos naturais, enfim. Então, nessa política, por exemplo, a gente consegue um desenvolvimento sustentável, uma política de desenvolvimento sustentável. Quando a gente junta, por exemplo, econômico e social e não tem um ambiental, aí num exemplo, a gente pode pensar numa barragem, por exemplo, não estou falando da barragem daqui, mas se a gente for fazer uma barragem, por exemplo, ela tem lá o seu quesito social, né, de fazer uma reserva de água, uma reserva hídrica, tem o econômico, porque muitas vezes ela vai abastecer uma cadeia produtiva, mas às vezes ela pode pecar no ambiental, então ela não tem esse viés ambiental, ela acaba ficando só entre o social e o econômico, é um desenvolvimento justo, mas ele não une ainda uma parte. Então, é isso que a gente tem que analisar na hora de colocar a política pública em ação. Quanto mais próxima ela atingir dos 3, mais preferível eu acredito que ela seja. Para a gente entender um pouco do que é o orçamento público, a gente tem um exemplo aí do orçamento nosso familiar. Né? Não é diferente. Só muda a escala. Tá? Então, a gente tem nosso rendimento, nosso salário, né? Uma família, por exemplo, de R$3.000, então ela tem que trabalhar ali, sua despesa de aluguel, com gasto com energia elétrica, água, enfim, todas as suas contas ali dentro daqueles R$3.000. O orçamento público é praticamente a mesma ideia. A gente tem uma previsão de arrecadação, né? E a gente tem que trabalhar todos os nossos gastos dentro dessa previsão, não pode ultrapassar, a gente não pode gastar mais do que arrecado, como uma família também, né? Então a gente não pode se endividar, a gente não pode prever, não é nem legalmente possível. Então o máximo que a gente pode gastar é realmente o que a gente arrecada ali.
Então, o sistema orçamentário brasileiro era composto por essas 3 peças, que eu já disse, né? Plano plurianual, que planeja 4 anos de governo. Então, no primeiro ano, né, de gestão, o gestor apresenta esse plano com suas metas até o prazo de 31/8, feito no primeiro ano de governo. Aí tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as principais metas para o orçamento do ano. O prazo é 30 de abril, também já foi apresentada deste ano. E a LOA, que é a que a gente está debatendo agora, que é o orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores transformado em lei. Até 30/9 a apresentação dessa peça. É um esquema, né, mais visual, né? O PPA, uma peça ela vai orientar 4 LDOs. Né? No caso do PPA que foi apresentado em 2022, tem a LDO 2022, 23, 24 e 25. Aí o interessante é que o governo atual ele apresenta uma LDO para 4 anos, então o próximo governo vai trabalhar com um ano de orçamento do governo anterior. Isso é bom porque não quebra várias políticas, então consegue dar andamento. Né? Eu acho que quando planejaram, pensaram nessa possibilidade, realmente, né? do governo trabalhar com um ano do orçamento anterior aprovado, né? Para não ter um disparo de várias políticas aí. E a LOA acompanha a LDO, mesmo. Então a LOA ela estima a receita e fixa a despesa para o ano a que se refere, previsão dos programas e ações definidos na LDO, detalhamento da receita por fonte de recursos e códigos, né, de aplicação, com a projeção de arrecadação de cada receita, então IPTU. Então a gente estima essas receitas, né, que vai arrecadar com o IPTU, tenta estimar, né, no próximo ano, é tudo projetado, tudo calculado. Às vezes tem um outro cenário totalmente diferente daquilo que a gente debate muito cedo, né? Se a gente for ver, a gente está debatendo o ano que vem, até dezembro do ano que vem, agora em setembro. Então pode várias coisas acontecer aí, né? Já aconteceu pandemia no meio, né? Num pouco tempo atrás, guerra, e acaba mudando o cenário. Então a gente tenta chegar o mais próximo possível, de acordo com modelos matemáticos aí, do que a gente vai trabalhar no ano que vem. Despesa por categoria econômica, fonte de recurso e código da aplicação, é mais uma questão contábil, né? O custo anual de programas, ações e dotações, e deve ser compatível com o PPA e com o LDO. Então a LOA ela tem que atender o que foi aprovado na LDO e o que foi aprovado lá atrás pelo PPA. Então as etapas do processo de elaboração da LOA é o cálculo da previsão da receita, com base na arrecadação dos anos anteriores. Então a gente faz uma estimativa do que foi arrecadado no ano corrente, que hoje, 2022, a gente está estimando 23, e com uma expectativa do que foi arrecadado nos anos anteriores. Então faz uma projeção com base nisso. E levando em conta ainda os índices de inflação, o IPCA, né, a variação do PIB. Então a gente pega, quando vocês ouvem falar de boletim Focus, está prevendo o PIB para o ano que vem em 0,5%. É isso que a gente utiliza para a projeção da LOA também, do orçamento. Índice de participação do município, né? Isso aí já é uma previsão, o governo do estado já disponibilizou, né, de quanto que a gente vai arrecadar com o ICMS, previsão também para o ano que vem. Tem uma expectativa de queda de 7%, então a gente já tem que prever essa queda na arrecadação do ICMS para esse ano. Aí tem que estimar a receita de imposto de IPTU, então só para ver quanto é complexo, né, esse trabalho. Pode aumentar, uma projeção. Receita patrimoniais, que é aquela que a gente tem os juros vinculados, receita de serviços, aí a gente inclui, né, tem o SAI também faz o orçamento, né? Também o SAI tem um orçamento próprio, e também tem que fazer a estimativa deles lá de receita, de gasto, então, depois a gente consolida todos aqui. As transferências, né, FPM, SUS, Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e os impostos aí, ICMS, que é arrecadado pelo Estado, e PVA também, depois ser passado por cota à parte para a Prefeitura. E as outras receitas. E receita de capital. Depois a segunda etapa é fazer o cálculo da previsão da despesa. Então depois que você tenta adivinhar, né, que você tenta projetar matematicamente a receita, você também tem que fazer esse mesmo trabalho com a despesa. Só que a despesa ela já está limitada, porque você já chegou num valor ali de receita, então você tem que trabalhar todas as suas despesas dali para baixo. Então, por exemplo, 450 milhões de estimativa de receita. Então, dali para baixo, a gente tem que começar a dividir esse bolo, né, que seria o salário de casa.
Então, o secretário X vai receber tal para fazer suas políticas, outro secretário vai receber tal, a Câmara recebe uma parte desse valor, o SAI, né, o SAI trabalha o orçamento dele, mas também tem a mesma metodologia. Então, dentro desse valor, desse montante, começa a pensar na distribuição. Só que aí a gente já começa a pensar também nas aplicações mínimas, né? A folha de pagamento a gente só pode pagar até 51%, né? E tem as dívidas do município, então tem que prever lá os juros e a amortização. Repasse para a Câmara 7%. Os contratos, aqueles contratos contínuos, né? Coleta de lixo, que não dá para parar, né? Não dá para ser substituído por outra coisa, que tem várias ações políticas aí que a gente tem que manter durante todo o ano. Aí começa obras, né, que já estão em andamento, para garantir recursos para essas obras que já estão em andamento, e os outros custeios, né, recursos para luz, para água, telefone, então para aquilo para manter a máquina funcionando. E depois de tudo isso, se houver uma folga no orçamento, a gente começa com os novos projetos. Então, para você ver a dificuldade que é, né? Então a gente tem várias aplicações mínimas, a gente tem uma folha, né, também robusta, né? No nosso caso, 35%, mas se a gente pensar em termos empresariais aí, né, ela pega uma boa parte do orçamento, né? Aí tem os contratos e tudo, então aquilo que sobra, aí a gente pode pensar em novos projetos. As emendas, Esse ano as emendas foram muito... ajudaram bastante. Ajudaram tanto no resultado quanto também na folga, né? Como eu tinha comentado na audiência anterior, né? Até o término da janela dos repassos de emendas aí, que antes do período eleitoral, a gente recebeu uma quantidade vultosa de investimento de emendas, então boa parte foi para Santa Casa, então nos deu uma liberdade para trabalhar outras políticas ali, que estavam engavetadas, porque a gente tinha que segurar para realizar o resultado primeiro, depois a gente planta, né? E tinha previsão também do gasto com Santa Casa, então como veio bastante emenda, a gente conseguiu ter um pouco mais de liberdade para trabalhar e a gente vê na cidade várias coisas acontecendo. Então os limites da lei de responsabilidade fiscal e constitucional também, a gente tem um limite de 54%, como já foi falado, na outra inclusive, um ensino um mínimo de 25%, saúde 15% no mínimo, tem a despesa com profissionais de educação 70% do Fundeb, então tudo que a gente recebe do Fundeb, 70% a gente tem que aplicar na despesa com profissionais. E a receita da despesa deve estar equilibrada ao nível de fonte de recurso e vinculação. Então você tem algumas receitas vinculadas que vêm específica para uma ação, então a gente só pode usar nela. Depois a quarta etapa é o texto do projeto de lei, os anexos e gráficos, né? E a data limite para entrega na Câmara é dia 30. Então essas partes ainda, acredito que amanhã a gente faz em cima da hora. Mas é bom, viu? É bom. Dá para analisar melhor. Conforme mais tempo passa, acho que a possibilidade de erro é menor. Se a gente tivesse feito lá em janeiro, aí é foda. Então, evolução da receita total nos últimos anos, né? O arrecadado em 2021, o orçado em 22 e o orçado em 23, né? O previsto, na verdade, arrecadado em 21, a receita de 22 está correndo ainda, e depois o que a gente está orçando para 23. Então a gente já pensa, como a gente está projetando a nossa receita de acordo com os últimos meses, né? Não só desse ano, mas dos anos anteriores também, a gente teve um salto significativo de 10% de 21 para 22 e de 22 para 23 de 22%. Orçada. Uhum. Então orçou ano passado 385 milhões. Por isso que também a gente está tendo bastante excesso, porque teve um boom de arrecadação aí. Então agora a gente está adequando uma situação um pouco mais realística da nossa receita mesmo. Então, a gente poderia ter pego pelo orçado e ter feito, né, os 10% ali em cima disso. A gente ia para 420 milhões aí, mas a gente está trabalhando em cima do que a gente está realmente realizando. Então a expectativa é que o ano que vem a gente tenha menos excesso de arrecadação. Então, os parâmetros utilizados nas projeções é a inflação. Então, a inflação 2022 prevista 3,6%, a de 23 que é 5,27%, o crescimento do PIB projetado em 0,47%, tá? Isso pelo boletim Focus, que é elaborado pelo Banco Central.
E o índice de participação do município do ICMS de 0,23%, então já com uma queda de 7,5%. Então a gente está tentando que o ano que vem a gente vai ter uma redução da arrecadação do ICMS até significativa, de 7%. Pensando que a gente arrecada 100 milhões aí, a gente está pode dar um impacto bom, né? O arrecadado em 2021, 346 milhões, né? Até o segundo quadrimestre de 2022, 402 milhões, então já teve um aumento de 16%, agora no que foi realizado mesmo, tá? Do que entrou no caixa. E a gente está projetando um aumento de 2%, então em relação a isso. Então, 410 milhões da receita corrente líquida. Tá? Então, a evolução das principais receitas, então o ICMS, você vê como a gente arrecada muito mais ICMS do que alguns outros impostos, né, outras transferências. Então a gente tem 2021 arrecadado, 22 projetado e o 23 que está sendo orçado. Então essa pequena diferencinha no ICMS ali deixou essa coluna verde um pouquinho menor do que a vermelha, que é referente a 2022. A verde é 23. Aí tem o Fundeb, o Fundeb está indo para 35 milhões, 33 é o atual. ISS, de 26 para 29. O ISS a gente está com uma previsão também de entrega de uma lei de incentivos fiscais, então a gente acredita que vai aumentar um pouco a arrecadação de ICMS, de ISS, né, porque vai atrair mais empresas para a cidade, né, no médio e longo prazo. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se foi ano passado ou retrasado, foi aprovado um projeto aqui na Câmara prevendo uma arrecadação das máquinas de cartão de crédito das operadoras, que ia aumentar, ISS, implicar, né, aumento do ISS. Uhum. Efetivou esse aumento? Não, né, Tony? Não, né? Fundo participação dos municípios, então uma previsão de 63 milhões para 67. O IPTU, né, de 32 para 37 milhões, aí já recebendo todo o impacto também do georreferenciamento. E o IPVA. Teve algum entrave jurídico? Até o secretário de Justiça está presente aqui também. Pode, claro. Por favor. Por favor, fala no microfone. Por gentileza. Só ligar o microfone. Usa o microfone. Só ligar. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao cartão, plano de saúde, né? Isso. Tem um período de transição. Porque, por exemplo, tem alguns municípios, no caso de Barueri, concentra muitas operadoras de crédito, também planos de saúde. Então, antes era tudo recebido lá. Então, eu pagava o meu plano de saúde, por exemplo, para a Unimed, né? Então, funcionava lá a operadora, recolhia o ISS para lá. Agora vai ser no local do tomador. Eu moro em Amparo, vou recolher aqui. Só que tem um período de transição, que eu não me lembro agora. Então, esse imposto ele não vai vir diretamente de uma vez. Tem um período de transição que vai ser gradual. Vai ser percentuais até num prazo aí de alguns anos, vir tudo para o local do tomador. Então, isso daí vai ser recebido pelo município de forma gradual. Agora, os percentuais eu não sei, mas eu sei que vai ser gradual. Então, por isso que provavelmente esse ano ainda não teve nenhum impacto significativo, que vai ser, sabe, então, qual que vai ser o... Não, então, mas é por conta disso. Uhum. Tá? Nos próximos anos a gente vai observar, provavelmente. Então a gente faz um gráfico agora da receita por categoria econômica, né? Então vamos começar aqui dos impostos e taxas, 88 milhões previsto, 19%, né? Contribuições, a CIP aqui principalmente, 5,8 milhões, receita patrimonial, receita de serviços, enfim, e as transferências correntes ali, né? Incluindo o Fundeb ali também, 266 milhões, para a gente perceber naquele gráfico lá da audiência anterior, né? O que vem de receita de fora e o que é receita própria, essa diferença, né? Operações de crédito, 34 milhões previsto, aí sim já está prevendo a utilização do empréstimo, né? A captação desse empréstimo.
Alienação de bens, que é o leilão, esses 800 mil é previsão do SAI, de fazer um leilão de bens de ativos que eles têm lá, já né, depreciados. E as transferências de capital, né, 25 milhões. No total de 472 milhões. Então, Isso. Isso, que é o que está acontecendo esse ano. Que aqueles 25 milhões estava previsto no orçamento, mas até agora está zerado ali. Isso. Aí não. Não, nos resultados depois ele vai aparecer. Sempre, depois que aprovado, sempre vai estar lá, 34 milhões de receita de capital. Mas se a gente não utiliza o valor de empenho, de liquidação, de receita mesmo, ele está sempre zero. Tem a previsão, mas não está sendo, né, utilizado. Receita por categoria econômica, então as receitas do tesouro são aquelas receitas do município, né, para utilização corrente, né. As transferências convênios estaduais vinculados. Você tem a fonte 2, 71 milhões, recursos próprios de fundos especiais de despesas vinculados, 4 milhões, recursos próprios da administração indireta, quando a gente pensa em administração indireta também aqui no município é o SAI, né? Transferências de convênios federais vinculados, 44 milhões, outras fontes de recursos, 200 mil, operações de crédito, 34 milhões e emendas parlamentares, 792 mil previsto. A gente também tem uma previsão de redução das emendas, agora que vai ter a troca de governo, né? Possível troca de governo, a gente não sabe o resultado ainda, mas como vai ter a previsão de emendas parlamentares dá uma reduzida no próximo ano. De emendas parlamentares. Isso. Por isso que às vezes o prefeito sempre bate, né? Ele tem que eleger os deputados que ajudam a Amparo, né? Porque às vezes já tem esse contato, tudo, então o orçamento a gente tem que trabalhar de uma forma mais racional, então a gente não coloca, né? Mas depois acabar vindo a gente vai incorporando. Receita total versus receita do tesouro. Então a gente tem uma receita total de 472 milhões, receitas sem câmara e SAI 430, receita sem câmara, SAI sem receitas de capital 369, receita disponível para a prefeitura, que é aquela do tesouro, 274 milhões, 58%. Despesas por órgão, aí do mesmo jeito que a gente fez a análise da receita do quantitativo de cada uma, agora a gente vai para despesa. Então o órgão a gente tem 3 na cidade, a prefeitura, o SAI e a Câmara, né? Prefeitura 430 milhões, o SAI com previsão de quase 35 milhões de arrecadação para o ano que vem, saindo de 29 para 35, quase 20% de aumento, e a Câmara Municipal com 6 milhões 626, 2%. Vocês viram que tem uma diferença de 7, né? Que você estava perguntando para 2, né? Tá vendo? Se a gente utilizou 7. Aí ia tirar de outros lugares. Mas tá bem, a Câmara aqui tá... Gasta e com devolução de duodécimo numa nossa quantidade substancial, né? 7% o senhor está falando? Foi apresentado 7% no começo. 6. Se mesmo a Câmara é bem enxuta. E ainda a gente devolve bastante duodécimo, né? No mês passado recebeu 500 mil reais. Só para que título de transparência, aí o mês passado, né, o presidente enviou 500 mil reais, a Câmara devolveu à Prefeitura, a gente pôde comprar alguns computadores para os servidores, políticas também lá no Parque Ecológico, vai ter algumas melhorias lá. 100 mil destinados 100 mil para a Casa da Mulher, né? Isso, exatamente. Que mais? A Câmara não gera receita, não é um gerador de receita, é um gerador de despesas, né? Mas a gente está trabalhando com bastante propriedade aqui, fazendo o máximo possível para poder devolver o máximo possível. Isso que é importante. E lá a gente aplica investimento, né? Quando a gente recebeu, tinha alguns processos parados lá de compra, aquisição, vamos estar recebendo esse recurso, já que vem de uma forma especial, vamos gastar de uma forma especial, vamos melhorar um pouco a máquina nossa. E o bem-estar também. Estamos aguardando. Repetir.
Foi uma parte foi para saúde, foi para o Centro de Atenção à Mulher, né? Que é da saúde, e foi uma parte também destinada à despesa da saúde mesmo. Mais ainda na saúde. A saúde hoje não é assim, em termos de na fazenda, né? Os pedidos que chegam tá saindo. Tá indo. Oi? Aproveitar o ensejo, né, nós já comunicamos o secretário, inclusive a gente colocou na última sessão e cobrou o secretário de saúde que alguns medicamentos estão em falta, né? E o secretário de saúde hoje já está mandando uma mensagem que está colocando em ordem essa prática. Sim. Porque tem muita gente que realmente precisa da farmácia e são pessoas carentes e faltam alguns medicamentos básicos, questão de 3 ou 4 meses já. Então a gente tem que olhar com os bons olhos para isso daí, porque tem muita gente carente e necessita de quando precisar do remédio ir lá e ter o remédio, né? Porque senão eles não têm condição financeira para poder adquirir. Né? Vale lembrar, presidente, que a farmácia popular passou por um corte no governo federal de 58%, né? E isso afeta a ponta. O resultado desse corte feito pelo governo federal é a falta de remédio, imposto de saúde, por aí vai. Lá na fazenda, por exemplo, quando entra o processo, os contadores estão aqui, não deixa mentir, o processo de medicamento é rápido. É urgência, é urgente mesmo, a gente passa rápido, né? Passa por cima de outras ações, lá não para, né? Às vezes tem... E a população agradece, tem um né? processo administrativo que é um pouco demorado, às vezes até a percepção na ponta, né, da falta, às vezes tem esse problema também da falta de insumo, mas quando bate lá o medicamento, a gente tenta liberar o mais rápido possível, porque sabe da importância, né, para a população. Ok. Bom, despesa por categoria econômica, então, não sei porquê, mas tinha o investimento ali, deu uma descaracterizada, mas esse roxo da pizza aí é investimento, então é quase 15% de previsão de investimento para o ano que vem, tudo que vai ser gasto, toda a despesa. É alto, um grau até que alto, considerável. A gente tem uma amortização da dívida de 1 milhão, uma reserva de contingência de 2, que a gente tem que deixar lá reservadinho, caso tenha um problema mais grave. Pessoal em encargos 41%, né? Foi perguntou, eu falei 43, mas 41 aqui previsto. Juros e encargos da dívida 1.300.000 e outras despesas correntes, que são todas as outras despesas do município, medicamento, tudo mais entra nessas outras despesas aqui, 202 milhões. Da mesma forma que tinha aquele gráfico de receita, né, comparando o que foi orçado, empenhado em 21, a dotação 2022 e 2023, a gente percebe uma evolução dos gastos da despesa com o pessoal em cargo social um pouco significativa aí, que é essa coluna verde, né, em relação a 2022. Aí já tem o impacto da estruturação. Se depois porventura vier o piso dos professores e tudo mais, essa coluna verde ela tende a aumentar, né. Os juros em cargo da dívida, para a gente perceber, bem nada ali perto do todo o resto, né. Outra despesa corrente tá praticamente o mesmo valor previsto do que foi gasto esse ano, que já é um gasto bem... Como ele está acompanhando a receita, a gente já está aplicando a receita arrecadada a mais na cidade, então a gente manteve praticamente as mesmas despesas correntes. O investimento também teve um aumento, né, de um ano para o outro. A amortização da dívida e reserva de contingência são duas pontas que a gente precisa, mas que não tem impacto significativo. A estrutura da Prefeitura de Amparo, né, para o público, né, tem o gabinete. Dentro do gabinete tem a prefeitura, dentro do gabinete tem as subprefeituras. Então, 3 pontes e arcadas está dentro do gabinete do prefeito, no orçamento do gabinete do prefeito. E agora vai ter também a unidade do São Dimas, que também está dentro do gabinete do prefeito, fundo social. Tem as secretarias meio, que é aquelas que dão, né, subsídio ali, técnico, financeiro e, né, jurídico, para a secretaria FIM atuar. Então, a Secretaria FIM é aquela que está mais perto da população mesmo, na necessidade da população, governo, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, enfim, todas essas que estão aí. E aqui tem uma em azul que é o planejamento, que foi criada junto com a reestruturação, né, com a lei de reestruturação. Então, a gente está criando uma secretaria a mais para cuidar do planejamento do governo. Aí a gente agora já começa a entrar um quantitativo entre secretarias, então a gente tem uma variação de recursos entre 2023 e 2022 e 2023, do que foi orçado inicialmente em 2022, vou corrigir aqui, e o inicial de 2023 que a gente está apresentando aqui. Então, se a gente pegar a cultura,
É a secretaria que vai ter a maior variação positiva, 111% do orçamento de 2022 para 2023. O planejamento 100%, porque é uma secretaria nova, né? Infraestrutura, 63%. Educação, 34% de aumento do orçamento inicial de 2022 em relação a 2023. Saúde, 22%. Segurança e o SAI, 18,3% em relação ao orçamento inicial de 22. Esporte e lazer, 14,4%. Desenvolvimento social e econômico em torno de 3%. O gabinete 0,9%. Aí algumas secretarias estão perdendo, né, em relação ao ano anterior, do orçamento inicial do ano anterior, tá? Não final. Então a gente tem a administração perdendo 9,4%. Isso porque alguns departamentos da administração estão sendo transferidos para o planejamento. Então o TI e a comunicação está saindo da administração indo para o planejamento. Desenvolvimento urbano, uma redução de 22%, porque alguns contratos vão ser transferidos para a infraestrutura. Então, a operação, por exemplo, das 101 ruas, que era de responsabilidade da SMDU, vai passar para a infraestrutura, para a engenharia da infraestrutura. O governo também perdeu alguns departamentos, né? O meio ambiente perdeu o departamento também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Fazenda e a Justiça, uma redução de 59% no orçamento da Fazenda e 73% na Justiça, é porque a gente criou uma unidade especial ali de pagamento de indenizações, encargos e precatórios. Então, precatórios, por exemplo, estava na pasta da Justiça, só que não é uma despesa da Justiça em si, é de toda a Prefeitura. No caso da Fazenda, tinha despesa com PASEP, né, e alguns outros pagamentos. Que a gente também está transferindo para essa unidade especial ali, que não vai ser de ninguém. A Fazenda vai administrar, mas ela não é vinculada a nenhuma secretaria. Para a gente poder ter uma visualização melhor desse orçamento. Então por isso que essas duas secretarias perderam bastante recurso. Na verdade não perderam, né? Eles foram meio... Então aqui por secretaria, então a saúde hoje, nessa peça, né, que a gente está elaborando aqui, ela tem a maior fatia da despesa. Então 25% destinado a 25%, a saúde e a educação 25%. A educação vai ter que fazer uma correçãozinha, a gente até já identificou, que tem aplicação mínima, né? Então são as duas pastas aí. Depois seguida pela infraestrutura com 15%. E agora, depois todo o rol de outras secretarias ali, dividindo um bolo um pouco menor, né? Desenvolvimento urbano 6% do orçamento, desenvolvimento econômico 1%, mas enfim, essas principais aqui, saúde, educação, infraestrutura, são as principais pastas hoje, e segurança pública também. As novas ações da prefeitura, né, que impactam nessa LOA, então a gente está prevendo mais bolsas para o governo, né, mais bolsas para o Uniamp, né? Então está reservado lá R$250 mil para essa ação. Um novo sistema de transporte público, né? Como todo mundo está acompanhando, o transporte ele precisa ser modificado, né? Ele vai gerar um gasto um pouco maior, mas a previsão é que foi feita toda uma modelagem nova do sistema de transporte, não só a troca da empresa. A gente não está prevendo só a troca, a gente está prevendo uma remodelagem. Estruturação de novas linhas, ônibus com exigências, né? Se eu não me engano, internet, alguns com ar-condicionado, algumas linhas, né? Então não é só uma licitação nova, mas é toda uma troca de modelo mesmo. Santa Casa, previsão de 30 milhões de repasse para Santa Casa. Se não for concluída, né, a previsão do prefeito de fazer a desapropriação, todo, né, o chamamento para uma nova entidade. Então a gente já deixou reservado os 30 milhões lá. Vários recursos, tá? E não é só o tesouro, vem repasses, a gente... Então, juntando tudo, é a previsão de 30 milhões para Santa Casa. As despesas com as câmeras de vigilância aí, 400 câmeras, né? 460 câmeras, se não me engano. Reajuste salarial do servidor. Festival de inverno. Então, não tinha no ano passado, tinha, mas era, né, no outro patamar de gasto. O festival foi um sucesso, né? A gente fez pesquisas, providenciou pesquisas e deu uma aprovação de 96% entre ótimo e bom. Então demonstrou-se uma política
boa para a cidade, um retorno, não foi um retorno direto para a prefeitura, mas girou na economia quase 24 milhões. Né? Então, 10 vezes mais do que a prefeitura investiu. Né? E quando eu falo giro na economia, é no mercado, no posto de combustível, nas barraquinhas que estavam lá, né? Naqueles empreendedores que estavam ali. Então, todo o giro calculado aí, 24 milhões. Então, é uma política que vai ser mantida e até ampliada, né, para o próximo ano. Porque a nossa percepção é que a gente gaste o mesmo, porém agora a gente tem também retorno de patrocínios. Então, que a gente não teve. Teve muito pouco participação privada no Festival de Inverno. Praticamente só aquela alocação do espaço para o pessoal poder empreender ali. Então, nossa expectativa agora é que a gente gaste o mesmo valor, porém a gente arrecada também, faça uma arrecadação um pouco mais vultosa aí em relação a patrocínio para o Festival de Inverno. E outros festivais, e outras festas também. E auxílios assistenciais aí, em torno de R$400 mil. Aí tem aqueles eventuais, né, gestante, tudo que é aprovado para assistência social. Então a gente faz uma demonstrativa aqui dos valores a ser investido por secretaria, né, por unidade, na verdade. Então o gabinete, aí incluindo algumas benfeitorias em Arcadas e 3 pontos, né, previsão de 671 mil. Desenvolvimento econômico, 893 mil de recurso externo. Depois eu tenho uma lista aqui desses investimentos de recurso externo, tá? Se quiserem visualizar. Desenvolvimento urbano, né, 21 milhões de previsão externa e 2 milhões próprio. Então a gente tem aí desenvolvimento de estudo de projetos políticos urbanos, aquisição de imóveis. No caso da Santa Casa, então para Santa Casa a gente está prevendo vai ser por operação de crédito, né? Tanto o recurso a ser destinado para todo o ano, quanto também essa operação de crédito destinada à aquisição do imóvel da Santa Casa. Então, o que o governo decidir, né, a gente está preparando já no orçamento, deixando o orçamento preparado para isso também. Pavimentação, recapeamento e drenagem, são esses valores, 11 milhões, né, aproximadamente, de fonte do Tesouro, fonte estadual, fonte federal. Obra de ampliação de espaço público, enfim, várias outras. Obra de saneamento. Educação, investimento na educação previsto de aproximadamente aí 6 milhões, né? Ampliação e reforma de unidade escolar, pré-escola, construção de unidade escolar e creche, manutenção e desenvolvimento do ensino e equipamentos, né? 900 mil equipamentos. Só uma pergunta, eu não lembro mais do ano passado, já vai vir previsto quais são, por exemplo, essas unidades escolares? Vai estar no documento? Para a gente inserir aqui, porque já tem um processo. Então já vai estar com todos os lugares. Vou perguntar para você, daquele local que foi comprado o terreno ali na Vila Nova, e o pastor Paulo tinha liberado lá, o que estava faltando para poder os 3 milhões vir? No final ali é uma construção de creche previsto, né? Então. Eu acho que aí é com a Alice mesmo, a secretária de Educação. A gente fez um requerimento e, pelo que eu entendi do requerimento, não começou, porque é uma emenda, né? Já de lá de trás. Na verdade, é porque era destinada para Arcadas. A emenda veio destinada para Arcadas. Só que aí, como houve essa mudança de localização, então tem os trâmites burocráticos, que eu não vou saber detalhadamente explicar, até se o Dr. Fábio quiser, não sei se ele está a par dessa questão da escola, mas pelo que veio no requerimento que a gente recebeu, o porquê não ter começado, por ser uma emenda antiga, foi essa questão da troca de terreno, porque o terreno dentro da emenda era para ser em Arcadas, a construção da creche. Aí, como houve essa mudança, ficou tudo enrolado. E mudou com o argumento da Secretaria de Educação é que Arcadas não tem demanda para essa creche. Na última sessão, o vereador Dil falou isso aí em tribuna. Ele levantou lá e explicou para a casa o motivo dessa questão. Você está dentro, né? Na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Manutenção e Serviços Públicos, né? A gente tem a previsão do recap que vai ser realizado, né? Dos 101 ruas aí, que o prefeito anuncia os 25 milhões em operação de crédito.
E a conservação de estradas rurais e vicinais, também com um recurso bem significativo, também vindo de emenda parlamentar e recurso estadual. Saúde, como fazer a operação da saúde hoje está muito custoso para o município, né? A gente tem várias despesas com Santa Casa, então reduz mesmo, a tendência é a redução de investimento, né? Mesmo assim ainda tem quase 1 milhão, quase 900 mil reais previsto para investimento na saúde, né? Construção de unidade de saúde, ampliação e reforma, compra de equipamentos, cultura e turismo, de recurso próprio 600 mil e recursos externos 5 milhões. Aí a gente tem, se não me engano, o Parque das Águas estão nesse contrato, a reforma da Ponte Vecchio ali também, a cultura que está sendo a gestora desse contrato, por isso que esse valor é significativo, né? E algumas, na Escola das Artes também tem previsão de investimento, algumas outras ações da cultura. Câmara Municipal, né? 1.050.000 previsto para a construção da nova sede e de atividades administrativas. E o SAI com 3 milhões previsto em investimento aí, sendo que 1.800.000 de gestão de obras e 1 milhão de reais aí para compra de equipamentos. São 3 caminhões também em emenda parlamentar. E o SAI vai fazer o pagamento dessa contrapartida, né? Então, se não me engano, é um caminhão-pipa, um basculante, uma máquina retroescavadeira, né? Então, esse 1 milhão é para isso, para pagar essa contrapartida de uma emenda parlamentar também. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos, né? Estou aberto a dúvidas, se vocês quiserem a lista de investimentos também tem aqui, e qualquer outro esclarecimento. Mais uma vez, a gente gostaria de deixar o microfone aberto, se alguém quiser fazer algum posicionamento, alguma pergunta. Nós gostaríamos também de registrar a presença da dona Lili, né, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social. Se a senhora quiser fazer alguma indagação, algum questionamento, o microfone está aberto para a senhora. Tá? Depois a gente... Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, quero agradecer a presença aqui do pessoal, né, os colegas, os parceiros aqui da rede da assistência social. Eu já falou, meu nome é Lili, quer dizer, meu nome é Valdomina, meu apelido ali, sou assistente social de formação, e hoje eu estou exercendo a presidência do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius. Eu não vi, pelo menos se passou despercebido aqui para mim, qual o montante para a Secretaria, para Desenvolvimento Social? Certo, a gente abre aqui já. São 12 milhões previsto. 12 milhões para o Fundo de Assistência. Isso equivale a, parece que apareceu ali que é 3,2%, é isso? Isso, de aumento em relação ao orçamento do ano passado. Né? Então, essa secretaria em si, só ela vai ter um aumento de 3% em relação do que foi projetado. A nossa metodologia para estimar, né, ela mais ou menos partiu, o governo federal utiliza bastante ela, que é o gasto que você teve no último ano. Então, se a secretaria acabou não gastando, deixou em caixa, aí não considerou, né? Então, privilegiou as secretarias que estão gastando mais hoje, que é saúde, infraestrutura, né, que são ações que estão ocorrendo, né? Então, aquela secretaria que tinha um pouco mais de saúde de orçamento, ela foi teve um crescimento menor, ela está negativo, né? A assistência social, ela está se mantendo ali, teve um aumento de 3%, né? Eu tenho detalhado aqui, né, hoje, o valor total, 12,6 milhões. Da assistência. 12,6 milhões de para assistência. Eu trouxe os nossos colegas aqui porque surgiu em vários momentos, várias discussões nas reuniões de conselho, o quanto a assistência ela tem sido importante, foi um trabalho muito importante em período de pandemia, quando nós verificamos que enquanto a educação, as crianças foram para casa, os doentes foram para casa, sobrou muito para assistência.
E aí a gente viu que o quanto a importância da política de assistência no município, no Brasil inteiro, né? Vamos falar aqui do nosso município. Sobrou muito para assistência social. E a gente percebe que a assistência, o SUAS, ele está muito defasado em relação às outras políticas. O financiamento para assistência é muito pequeno, perto do trabalho que é feito. Né? E hoje aqui nós estamos representando as entidades do município, que faz um trabalho lá na ponta, né? Que trabalha com o mínimo, né? Aí eu gostaria de chamar o João. João, por favor, João. O João trabalhou na assistência durante um bom tempo, e o João pode nos dizer aqui o quanto é defasada essa questão do financiamento para a política de assistência, né? Boa tarde. Assim, pessoal, ele está colocando em relação ao financiamento da assistência social, a gente precisa entender que ela é diferente das outras políticas, ela é financiada tanto pelo poder público, executada, né, tanto pelo poder público quanto pelas OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Hoje, por uma questão de conjuntura, as entidades, as organizações acabam executando a maior parte dos serviços no município e o poder público executa menos. Só que a proporção do financiamento é inversa. Então, enquanto as organizações executam 70% do serviço, o recurso que vem para elas é em torno de 40% a 60%. Então, tem organização que ela tem, por exemplo, um custo de, vamos dar um exemplo por 100 mil, ela acaba colocando mais 40 porque ela recebe só 60. O serviço ele é público a partir do momento, então não há mais a questão da contrapartida, há muitos anos já não existe mais, então os termos de parceria já podem ser feitos 100%, e o cenário que a gente vê nos últimos anos é de aumento da demanda, que a Lili bem falou por conta da pandemia. Agora nós trabalhamos após pandemia, é o agravamento da questão social que vem agora após pandemia. Tudo que a saúde e a educação passou, nós estamos passando agora com as consequências da questão social. E tem o cenário também de falta de reajuste para esses serviços, 21 e 22. Tá? Sendo que o dissídio, por exemplo, desse ano foi de 12%, e o trabalho social é basicamente RH. Então, só esse ano o dissídio foi 12%. E tem também a questão da qualificação dos serviços. Uns anos atrás, a gente veríamos pessoas voluntárias aqui. Hoje é composto de profissionais. Então, o serviço é qualificado, assim como a saúde evoluiu, o repasse, os profissionais na saúde, num hospital hoje, tem uma infinidade de especialidades, na assistência social também tem essa questão da qualificação do serviço. Então, essa base de ano a ano, 2%, 3%, não é a realidade da necessidade que a gente atende. Então, indo para a prática, secretário, a questão é que a assistência, precisamos também financiar o setor público, que são os CRAS e CREAS, que é importante também, que está defasado as equipes. Mas lá é basicamente RH. As entidades, elas executam principalmente duas faixas de serviço. Serviço de convivência e o serviço de acolhimento institucional. Tá? Então, o que nós apuramos é que, em relação ao ano passado, não teve o aumento, que foi, inclusive, teve uma reunião do Conselho com o governo, chegando à necessidade de um reajuste de 40% nos serviços, aproximadamente, né, Lili? Então, para esses serviços, para esses dois blocos de serviços, seriam na faixa de 4 milhões, 4 milhões e 200. Tem gente que fez conta também, se eu tiver certo, tá? E nós, por essa proporção de 3%, não chega nem a... Né, porque eu sei que é o total da secretaria. Então, pode ser que chegue a 10, a 5, mas não vai chegar aos 40, por exemplo. Tá? Então, justificativa nós temos, essas que eu listei. Inclusive, teve um problema esse ano
Ruim também para o pessoal da prefeitura, pessoal de finanças, porque tiveram que fazer aditivos. E, a Câmara teve que aprovar a subvenção. Então tem os vereadores aqui que são mais próximos, o Carlitinho, a Silvinha e o Dil conhecem mais a realidade das entidades, e eles acompanharam esse processo, que foi essa questão. A subvenção, inclusive nós fazemos termo de fomento e colaboração. E aí teve que se fazer subvenção, que a meu ver não é o melhor instrumento. Tá? E tem outra questão que está na Lei Orgânica da Assistência Social, que o orçamento ele tem que passar pelo Conselho antes. Orçamento da Assistência Social. Então, nós temos aí esse cenário de defasagem de valores ano a ano. Tá? Então, os últimos 2 anos não acompanharam esse aumento, até nos últimos 3. Tá no aumento da demanda, porque nós estamos atendendo mais gente, e questões muito mais complexas. Tá? Inclusive o que estava ali, acho que de auxílio social, não é, eu acho que é para o benefício eventual. Que esse benefício é operado pelo CRAS, então não é nem para as entidades. E nós não estamos pedindo nome das entidades, estamos pedindo para o Sistema Único de Assistência Social, que é feito pelo poder público e também pelas organizações. Só que as organizações estão com uma carga muito maior do que a do poder público. Então, e aí quando fala assim em execução financeira, que o reajuste está baseado na execução financeira, temos que ver também a questão da gestão. Porque se a secretaria acaba tendo problemas para executar o orçamento dela, e aí vamos utilizar que ela executou menos que saúde e educação, por exemplo, pode ser um problema da gestão de não ter executado. Tá? Então, é isso que nós estamos colocando, o compromisso, que inclusive está no chamamento, gente. Vou falar um detalhe só para não estender, tá? O orçamento para o serviço de convivência ano passado era 1.035.000. No edital de chamamento está 1.813.000. Então, é um aumento que eu entendo que a gestão da assistência social lá colocou como previsão. Mas isso tem que acompanhar na LOA. Tá? E também no serviço de acolhimento, o ano passado foi 1.675.000 no orçamento. Nesse chamamento está 2.832.000 como previsão orçamentária. Então, o que a gente gostaria de ver, se pudesse ver ou se é possível ver hoje, essas duas ações, se elas estão acompanhando o chamamento. Porque o chamamento está em andamento, está aberto. E se esse recurso não vier, atrapalha todo o nosso planejamento. É isso que eu tenho para resumir. Veja bem, até onde eu sei enquanto conselho, a Secretaria de Assistência Social ela faz o planejamento dela dentro do orçamento que ela precisa para trabalhar. E eu não sei se esse montante é aprovado ou não dentro da prefeitura, dentro do geral da LOA, né? Então, o que a gente quer trazer aqui é que todos tenham um olhar carinhoso com a assistência social, porque ela é muito importante para as famílias. Hoje, por exemplo, vou trazer aqui só um número que eu colhi. Veja bem, Vinícius, o senhor falou que está em torno de 12.600.000 o orçamento para assistência, certo? Certo. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, que está meio complicado. Muito pequenininho. Veja bem, se eu dividir esse valor por 12 meses, eu vou chegar aí 1.050.000. Dividido por 10.000 pessoas que é atendida no município hoje, eu tenho aí uma per capita de R$ 105 por mês para uma pessoa. Para mim isso é vergonhoso. Sabe, uma pessoa que hoje a Secretaria de Assistência Social ela tem no cadastro e atende 4.036 famílias, né, contando com que as entidades atendem, mais os CRAS e CREAS. Então, pegando todo esse montante, o financiamento chega a 105 por pessoa. Eu gostaria muito que essa lei, né, que vocês analisassem com bastante carinho e rever essa questão
do financiamento para assistência. Né? Porque isso vai impactar lá na ponta, lá nas entidades. Se não tiver dentro da secretaria, não tem como o secretário repassar para o fundo da assistência, que é para as entidades, para financiar os projetos que a gente executa, né? Então, é isso. Os colegas compareceram aqui, muitos são das entidades que fazem o trabalho lá na ponta. O não financiamento da pasta ou dos projetos impacta na qualidade do serviço, porque a gente acaba executando menos horas por profissional. Por exemplo, na minha entidade, eu preciso ter uma assistente social com 30 horas, e hoje ela só executa 20, porque não tem financiamento para ela, não consegue financiar, a pasta não consegue subsidiar o que eu preciso para pagar um salário, um piso para ela, entendeu? Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, eu tenho certeza que as entidades também. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo um trabalho sucateado, né? A gente acaba não fazendo o melhor que a pessoa merece. Então, eu queria, hoje a nossa atenção, o nosso pedido, né, falar por mim, é para que os senhores, né, estão adiante da execução ou da validação da LOA, vocês tivessem um olhar especial, tá bom? Para assistência. A gente escuta muito nas reuniões de conselho, vamos fechar a sala de trabalho porque não tem como pagar profissional. Então, o munícipe lá na ponta, ele está deixando de ser atendido. Por quê? Porque não tem um profissional que possa fazer isso, porque não tem dinheiro. Tá? Então, é isso. Falar alguma coisa? Alguém aqui quer falar alguma coisa, menino? Eu posso só... Muito obrigada, gente. A gente fazer pediu... uma observação. Desculpa. O secretário quer fazer uma observação. Sim. Durante os meses, né, que a gente está trabalhando lá, eu estou desde maio, né, na frente da secretaria, eu converso bastante com o pessoal da assistência, né, eles elaboraram uma proposta, né, chegaram coisa em torno de 19 milhões, e eu coloquei ali, a gente tem cenários que a gente também precisa atender, e um deles é a saúde, né, a intervenção da Santa Casa, tem que ser decidido isso, quanto que de recurso vai acabar indo para a Santa Casa, né, e outras situações, né, uma cidade também sucateada em alguns aspectos que a gente está tendo agora, né, ter políticas para isso. Então é aquela história do bolo, né, que ele é limitado, a gente acaba algumas não que não seja, né, mas a saúde no caso foi uma prioridade não só a prioridade do governo mesmo, realmente resolver o problema da saúde, que a Santa Casa está na iminência de ser fechada, né? Então, e ainda a gente está nesse cenário de intervenção na Santa Casa, que recurso está indo muito recurso para lá, né? Então, infelizmente, eu até falei para eles, não sei se vai os 19 milhões, mas talvez 15, no cenário que a gente está projetando de aumento de receita, talvez a gente consiga chegar a 15 para assistência social, né? Ótimo. Aí, a hora que a gente começou a colocar contrato, precatórios, que são aquelas receitas obrigatórias nossas, né? Inflação, que também teve muitos contratos sendo reajustados a nível de inflação altos, que a gente também passa, né? Né? Não só dentro da prefeitura, mas dentro de casa, né? Mercado alto, então a prefeitura também está tendo esses custos a mais, né? Aí, infelizmente, eu fiquei até envergonhado, falei, a gente ficou nos 12. O que aconteceu durante esse ano? Teve a previsão, né? O ano passado teve praticamente a mesma previsão de 12 milhões, mas esses pedidos, esses adicionais, que nem a subvenção, que caíam na minha mesa lá, na mesa de outros secretários, eles estavam sendo aprovados, né? A gente trazia esses excessos, né, por conta do excesso de arrecadação que a gente estava tendo, e eles foram sendo aprovados. Hoje engavetado lá, não é engavetado, lá na minha pilha de coisas que tem para autorizar ainda, se eu não me engano, só tem uma coisa da assistência que é educador social. A contratação de educador social, que ainda está pendente de recurso ali. O resto, todos os outros processos que pelo menos chegou na fazenda, não pararam lá. Eles deram continuidade, talvez com o tempo. Até o exemplo também da educação hoje, inclusive. As creches também passam por isso.
né, algumas creches com 4, pediram reequilíbrio contratual, vamos dizer assim. E depois do processo tramitar, a comprovação, né, teve realmente também a questão sindical, do aumento de salários, e a gente agora está aprovando esse repasse a mais para essas instituições também. Então, a toque de caixa está sendo feito. Talvez não estava previsto no orçamento inicial, para que dá uma autonomia, uma liberdade para assistência social para os conselhos trabalharem. Mas a toque de caixa, esse ano, ele aconteceu. Eles aconteceram, esses repasses, né? São 5 milhões previstos, né, de terceiro setor para assistência esse ano. Tá? 5 milhões 5 milhões 114 de repasse para terceiro. Veja bem, quando eu encaminhei o ofício para essa casa pedindo essa escuta, e o Júlio me passou que hoje seria apresentada a LOA, e aí você me apresentou os resultados do quadrimestre, que eu fiquei feliz, tudo no superávit. Eu não entendo muito de números, né? Meu negócio é mais humanas, mas quando eu comecei a ver, fiquei muito contente, né? E aí assim, então, para o ano que vem, a proposta é que continue bom, né? Vocês estão fazendo trabalho de casa, todo mundo está fazendo trabalho de casa, então está ficando no vermelho, vamos colocar assim, né? Então, quando chega para você assim, uma subvenção que vai ter que implementar uma subvenção extra no meio do ano. É porque quando a gente manda os projetos em outubro ou novembro para o ano que vem, a gente manda o projeto, mas o que a assistência tem lá de recursos para passar para a gente não cobre o que as entidades pedem, né? E aí, mas como a coisa tem que acontecer, o trabalho tem que acontecer, não pode parar, documento tem prazo, fecha-se o contrato ali com as entidades com aquele valor. Só que chega no meio do caminho, não dá. Aí as entidades vão e pedem mais. E aí tem as subvenções. O que a gente gostaria, né, para a gente trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, vamos falar assim, é que tivesse esse olhar já esse ano, projetando para o ano que vem, para que as entidades pedem, né? Porque senão chega lá no meio do ano, a gente não sabe mais o que fazer para pagar o funcionário, para pagar a gasolina, para pagar o alimento, né? Principalmente quem trabalha com abrigo, é muito complicado. Então, eu gostaria, né, que nesse momento, já que vai ser projetado para o ano que vem, que fosse olhado com carinho, para a gente não ter que, no meio do caminho, ter que refazer todo o trabalho, né? E acaba meio que sobrecarregando a todos. Certo? Certinho. Boa noite a todos. Eu também sou conselheiro da assistência social de amparo. Trabalho numa organização. Acho muito importante o que a Lili falou para começar, essa questão da subvenção, né, que, como o secretário disse, todas as que chegaram na mesa foram aprovadas. Mas acho importante ressaltar que isso nos dá uma grande incerteza quanto ao planejamento anual dos nossos trabalhos. A gente agora já está com o chamamento público aberto, né? Tem que apresentar os planos de trabalho, planejar todo o ano seguinte, sem saber de algumas variáveis que podem acontecer. E isso já dificulta muito, o orçamento já é reduzido. Então essa subvenção ela acaba não nos dando certeza, porque a gente não sabe se ela vem ou se não vem, né? E aí eu fiz alguns levantamentos, inclusive, né? Ano passado, né? Aliás, esse ano, 2022, o orçamento total da assistência era de R$ 12.245.369,81. Com o aumento de 3,2%, isso passa para R$ 12.637.221,60. Um aumento total de R$ 391 mil aproximadamente. Se a gente levar em consideração só o dissídio que teve, não é nem pago. A gente não consegue pagar nem o dissídio nos planos de trabalho, né? Que se fosse 10%, seria R$ 1.200.000, né? Aí outra coisa para a gente chamar a atenção, que são os editais, como eu já falei de chamamento, que estão abertos. Há uma previsão de aumento, né, nos editais de R$ 1.950.000,38.
Ou seja, só para 3 segmentos, né, só para 3 segmentos que têm o convênio, incluindo a proteção social básica, média e de alta complexidade, sem levar em consideração as ações do poder público, esse aumento seria de 1.950.000, que está previsto no edital. Aí a gente contrapõe-se a isso de um aumento de apenas R$391.000, né? Que se fosse pegar esse valor de 400.000 que está previsto só para as entidades, daria, acho que, nem R$20.000 para cada entidade no ano, né? Um aumento de nem R$2.000 por mês. Então, é um cenário muito preocupante. Acho importante ressaltar que a demanda está crescendo muito, né? A gente acho importante, inclusive, o secretário falou, né, que a saúde pede, enfim, a educação pede, mas assim, a assistência também, às vezes, tem que suprir algumas demandas que chegam que não são nossas, né? E a gente precisa muito, acho, desse olhar para esse orçamento, e a gente precisa muito de um aumento mesmo, porque, como a Lili falou, a gente teve uma reunião com o governo, né, com a secretaria, foi feito um levantamento de quanto seria feito, quanto seria em substância esse valor que poderia ser acrescentado, e agora a gente se deparou que não chegou a nada, né? Vai continuar na mesma mais um ano. Então, mais uma vez pedindo, né, a compreensão, inclusive o apoio dos vereadores, tá? Para esse olhar para assistência, que a gente tanto, acho que a gente, enquanto entidade, faz um trabalho que de fato também seria obrigação do poder público, como ele não faz, a gente acaba fazendo, e é tão fundamental para as classes que mais precisam, né, da assistência. E inclusive ressaltar o que o João falou, como está previsto na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, artigo 17, parágrafo 4º, e o Conselho tem que aprovar e participar do orçamento da lei no que diz respeito à assistência social. Então, por isso que a gente está aqui, né, e que a gente está reivindicando esse aumento, porque, como está sendo passado, a gente está um pouco insatisfeito, né? Obrigado. Bastante satisfeito. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Uma discussão a nível de governo agora, né? Porque não é o secretário da Fazenda, né? Acho que são todos os secretários agora que têm que participar. Quem pode abrir um pouquinho ali do orçamento que tem para passar e transmitir, às vezes, para o vereador, que agora vai ter o poder de colocar emenda no projeto, né? Essas demandas, demandas já antigas, né? Que já não eram supridas. E então acho que é um debate agora dessa casa e daquela casa, né? Para a gente chegar num meio termo aí para uma propositura com um dos vereadores e fazer essas observações. Claro, e outras também que vierem. A palavra está aberta. Pois não. O pessoal, a maioria sabe que eu fui secretário de assistência social, e a gente sabe como a prefeitura e a população precisa das entidades de amparo. O que acontece é que todo ano, todo governo, a gente tem esse problema. Justamente porque passa governo, entre governo, e não tratam a assistência social com respeito. Tá? Não é questão nem de secretário, vem a questão do governo em si, porque acham áreas mais importantes para investir dinheiro do que a assistência social. A verdade é essa. A saúde precisa, a educação precisa, né? Mas a gente sabe que tem secretarias que não precisam tanto de dinheiro como a assistência social. A verdade é essa. E aí sempre acontece isso. Não é culpa sua, nem está falando culpa sua. Mas as entidades, como eu falei, é feito o orçamento, aí que nem você falou, aí se tiver um superávit, né, financeiro e tal, a gente vai repassar o dinheiro depois. Só que depois já não adianta nada para as entidades, porque eles têm plano de trabalho. E o plano de trabalho é feito antes. Depois tem aquela questão lá que só pode repassar 30%, se não me engano, né? 30% Oi? Qual a palavra agora? Aditivo. De aditivo, 25, né? Você só pode passar 30%. 30%. Então, às vezes não. Sempre acontece isso. Da execução dele ser muito mais do que os 30%. Vai repassar depois. Por isso que tem que ser feita uma conversa agora. Né, presidente? Então, eu proponho que todos os vereadores aqui, não tem como não falar não,
até uma conversa antes de aprovação com o governo para aumentar esse valor para as entidades. Então, não sei se vai chegar a consenso dele todo o né? Mas em grande parte para aumentar. Do jeito que eles trabalham, não. O povo de Amparo precisa das. Estão sofrendo, a gente entende, a gente vê, gente que trabalha na parte social, sabe aqui, a dificuldade e do trabalho que eles executam. E sem eles, a prefeitura não faz política. A verdade é essa. A prefeitura, se acabar as entidades hoje, a prefeitura não consegue executar o que eles executam. Simples. Então eu preciso tirar dinheiro da cultura para eu vir aqui, ó. Aumentando a cultura, 100% do orçamento. Bem, eu entendo que o festival é importante, várias coisas. Sinceramente, mais importante seja, não é? Então, às vezes eu tenho lá dinheiro, vem dinheiro emenda, a gente a dificuldade. Mas, claro, fica à vontade. Mas assim, eu vejo lá pegar um deputado e colocar uma emenda. Isso acontece. A educação. Infraestrutura. Do governo lá. Mas a infraestrutura recebe dinheiro a rodo. Aí a gente vai aqui na Câmara, a gente aprova financiamento para infraestrutura. A gente pensa, né, Gil, que a infraestrutura é visível, né? O que vai para as entidades não é, a gente não percebe a curto prazo, né? O resultado vem depois, então não é palpável, né? A gente pensa no porquê. Não é nenhuma crítica assim à administração, ao prefeito. É a forma de olhar, né? É o jeito de encarar, né? É o jeito de encarar. Então, eu acho que não é nem só o prefeito, todo mundo envolve o governo, outro olhar para si. Eu sofri como assistente social, o João estava comigo lá, a gente sofria. Quando fala de não executar o orçamento, só porque não cortam o orçamento. Cortado. Aí, ó, a Débora, sabe como a gente sofria pedindo dinheiro para ela lá. E vai continuar ninguém fazer nada. A hora que, por exemplo, dessa casa aqui, como tem muitos, a maioria dos vereadores estão envolvidos, chegar no governo e falar assim, não, vamos sentar aqui. Porque senão a gente vai ficar batendo sempre, todo ano, com essa dificuldade e ele. Mas beleza. Antes da gente encerrar, eu gostaria de colocar o microfone à disposição. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, a palavra está livre, viu? Pois não. Pois não. Para a gente entender, então, o que pode ser encaminhado. É possível o secretário levar essa questão para o governo, sendo que vai ser protocolado amanhã, ou vai ser feita a discussão aqui na Câmara? O projeto, pelo que eu entendo... Já deu entrada? Não, vai dar entrada amanhã, mas ele vem da forma que vem. Agora, depois vem para casa e a gente vai conversar, vai haver as discussões. Ele não vai ser aprovado, não vai ser votado. Ele vai entrar na casa da forma que foi apresentado pelo senhor secretário. Os vereadores vão... Inclusive, a gente até poderia conversar com as entidades, bater um papo novamente, sentir, antes da gente chegar lá para o executivo, né? Seria de bom grado isso. Se não conseguimos tudo, mas pelo menos um pouquinho, né? Então, que melhore um pouquinho a situação das entidades e que cheguem bem perto daquilo que vocês precisam. Então, temos tempo para fazer isso e vamos fazer isso. A gente vai manter contato com vocês, tá? A porta da Câmara está de portas abertas, a gente pode intermediar. Vocês estão vendo a boa vontade dos vereadores presentes em tentar fazer alguma coisa em prol das entidades de amparo. Gente, eu acho que até, eu não sei, eu sou meio a louca do calendário, eu acho que a gente podia até pensar, já aproveitar que está todo mundo aqui e já bater o martelo numa data para a gente organizar essa reunião e a gente estando com
com o documento na mão, a gente junto fazendo esses ajustes para uma possível emenda depois. Sim, a gente podia até pensar... Presidente, como passa pela Comissão de Justiça... Isso, seria viável. Eu acho que na Comissão de Justiça a gente poderia até com os agendar com maior tranquilidade. Isso. É porque senão acaba marcando e às vezes vocês têm compromisso, alguns vereadores também têm compromisso. Tem que ser então, mas acho que estipular um momento, porque tem que ser bom para todos. Vai entrar o projeto não segunda-feira, né? Só na próxima. Na outra segunda. Então teria que ser depois da outra segunda, aí, né? Aí tem a leitura, tem um prazo de 20 dias para emendas. Sim. Tá, então tem que ser depois do dia 10. A semana é dia 10. 3 com 7 e 10. Então acho que só para o pessoal entender qual vai ser a nossa margem temporal, depois do dia 10... a gente já pode pensar em marcar essa reunião e aí a gente tem 20 dias para apresentar as emendas. Então a gente tem esse final de outubro aí para conversar, né? Porque senão a gente se perde às vezes nas datas. E é tudo tão corrido, né? Passa tão rápido as coisas. Vereadora Silvia, seu presidente, mais vereadores mais presentes, só uma observação. O secretário destacou bem, o orçamento ele é equilibrado. Então, a gente primeiro precisa saber qual que é a demanda que as entidades têm, quanto que é o volume de dinheiro e de onde que a gente vai tirar. Então, a gente vai tirar de algum lugar. Tem que tirar de algum lugar para repassar para outro. Para passar, exato. O importante é levantar essa questão. Eu acho que, presidente... presidente... Um pouquinho de cada presidente, Pois não, pastor. Eu acho importante tanto conversar aqui, mas também conversar com o secretário lá, para vir também com alguma coisa já consistente, entendeu? Porque muitas vezes nós pegamos a demanda aqui e esperamos vir um dia. Eu acho que é sentar lá também e atuar. Tem que fazer coisa que seja viável e que não seja improvável, né? Tem que ser bom para todos. Talvez tire de alguém. É aquele equilíbrio orçamentário, né? Você vai tirar um pouquinho de uma pasta e jogar um pouquinho para outra, adequando, né? Vou até adiantar. O secretário que mais recebeu o recurso, ele vai falar, não, ainda é pouco. É lógico. Ninguém vai... que coisa, não. Todos eles. Não tem ninguém feliz. O único que não reclamou foi o secretário de Justiça, cara, que já foi. Perdeu 75%. Falei, não, você perdeu 75% do orçamento. Ele perdeu bastante. Acho que foi o que mais perdeu. A senhora queria pontuar mais alguma coisa, por gentileza? Sim, só para lembrando que nós tivemos essa conversa já com o secretário, tá? Levamos a nossa preocupação. Secretário de Saúde? Da assistência. Tá. O João, né? João Lamino. Isso, tá. Nós já levamos essa nossa angústia para ele, né? Ele está ciente. Falamos que encaminharemos o seu ofício para cá, para essa casa, para a gente conversar, para a gente ter o apoio de vocês. Por isso, deixa claro, nós acolhemos a solicitação da senhora, doutor Júlio, porque a gente iria marcar uma reunião com os vereadores, mas a gente não saberia do teor ainda do que estava sendo exposto. Por isso nós conversamos e pedimos para que vocês participassem também dessa audiência pública, tá? Sim, e nós agradecemos bastante, foi muito proveitoso, foi muito construtivo. Obrigada, Vinícius. Como o Dio mesmo falou, não é nada com você. É de muitos anos, pelo fato da política de assistência ela ser muito nova, eu creio que ela não é levada a sério em nenhum espaço, pelo menos na maioria dos espaços. Ela não é levada a sério como ela deveria, né? E a gente está aqui para defender essa política porque a gente sabe que ela funciona, né? Então é isso. Estou à disposição também. Muito obrigado. Suas é de 2000 Ela é de 2004. Ela é muito nova, ela é muito jovem ainda, né? Então, diferente do SUS, que tem muitos anos aí. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, agradecer o cuidado do Júlio, do senhor, de estar nos comunicando, nos convidando para assistir. Para a gente foi muito importante. Participar. Assistir não, pelo amor de Deus. Isso. Foi muito bacana ouvir tudo que o Vinícius falou, né? Aqui, entender um pouquinho do município, isso é muito importante para nós. Tá bom? E nos ouvir aqui também nas nossas angústias. A gente está muito nervoso, essa que é a verdade, né?
Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, podemos encerrar então? Podemos. Tá. Então, antes da gente fazer o encerramento, eu gostaria de dar a palavra para o secretário, expor, fazer suas considerações finais aí. E depois a gente vem os agradecimentos, viu? Tá? Acho muito importante esse processo participativo de todos vocês, né? Eu vou levar realmente essa demanda. Eu tenho uma reunião marcada amanhã para 8h30 com o pessoal da assistência social. Já tinha marcado antes de vir, né? Quando eles pegaram o orçamento, ficaram um pouco satisfeitos e falaram, vamos fazer o seguinte, eu tenho que apresentar isso na Câmara, é meu limite hoje. Amanhã a gente, logo de manhã, na primeira hora do dia, vocês sentam aqui, a gente conversa, pensem em refazer alguma coisa. Se não der tempo para colocar na lei, né? Aí tem os vereadores que podem propor emendas, tem o governo que também está aberto para conversa, eu estou lá também se precisar, a hora que for né? Eu atendo quem for... Quem agenda, né? Agenda eu atendo. Às vezes não estou lá, às vezes estou em outros afazeres, mas eu recebo todo mundo. Tá? E agora... Para o encerramento. Então nós gostaríamos de agradecer primeiramente a presença de vocês. Muito obrigado por se disporem a participar dessa audiência. Aos internautas que nos acompanharam pelas redes sociais. Eu gosto sempre de destacar a presença dos vereadores que estiveram presentes, agradecer ao pastor Elcio, ao Dio Camilo, ao Silvinho, ao Carlitinhos, ao pessoal da casa, o Dr. Júlio e o Dr. Rogério, e agradecer a presença do nosso secretário de Finanças do município, que é o homem do dinheiro, né? O Vinícius Pagani de Mello. Agradecer a Adriana... Da chave do cofre, que nem diz o cara. A chave do cofre. Da chave do cofre. A Adriana Lima, muito obrigado. Ao Gabriel Lima, muito obrigado. E nós, então, estamos dando por encerrado a audiência pública que demonstrou as metas fiscais do segundo quadrimestre para o ano de 2022 e a audiência pública de apresentação da Lei Orçamentária Anual ALOA 2023. Muito obrigado a todos, boa noite, tenham um ótimo descanso. Até mais, muito obrigado.